Olá, o papo com o especialista de hoje é super especial, pois está aqui conosco ele que é advogado, professor, especialista em licitações e contratos e CEO também da 11E Licitações. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro, Dr. Felipe Ansaloni. Muito obrigado, Ricardo. Um prazer grande estar aqui hoje para conversar com o time da Forsete, e ainda mais sobre um tema tão relevante. Estou à disposição. Exatamente. Para nós é motivo também de muita alegria e eu quero aproveitar bastante aí a sua agenda. Até porque, que fique claro aqui, sou fã de você há muito tempo, né? E você que está chegando agora aí no mundo das licitações, pesquisa aí, doutor Felipe Ansaloni tem vídeos de muitos anos atrás aí, ele sempre distribuiu muito conteúdo para todos nós. Mas vamos lá, professor. Eu sei que você também está sempre se atualizando, trazendo novos temas. E hoje o convite é para um tema especial, né, que é o RDC, né, professor? Muita gente ainda não conhece aí o RDC, Regime Diferenciado de Contratação. Algumas pessoas tratam apenas como é aquela modalidade da Copa, né? Mais vagamente um conhecimento. Então, eu vou pedir, professor, se possível, para que você esclareça para nós o que é o RDC e, se possível, mais ainda, né, o RDC eletrônico. Por favor, o espaço é seu. Obrigado, cara. O RDC, o Regime Diferenciado de Contratações, eu diria que é uma das melhores leis de licitações atuais que temos no nosso país, tá? Ele nasceu inicialmente lá em 2011, tá? A gente está falando, na verdade, da Lei 12.462, a Lei Federal 12.462 de 2011. Importante a gente ter em mente também o Decreto Federal 7581, que também é de 2011. Inicialmente, o RDC ele foi criado para atender a um clamor que existia à época, que o Brasil precisava de uma legislação mais moderna do que a 8666, do que a 10520, para licitar as obras dos grandes eventos esportivos. Do que a gente está falando? Seria a Copa do Mundo, as Olimpíadas, os Jogos Pan-Americanos, enfim, todo aquele contexto que existia no início da década de 2010, tá? E aí o Congresso Nacional aprovou essa legislação, inicialmente com um escopo mais reduzido, a gente vai abordar um pouco isso, e esse ano, então, 2011, o RDC comemora 10 anos de legislação. Então, como você disse, não é uma legislação ainda muito pouco utilizada, destacadamente pelo governo federal, o que é uma pena, porque é uma legislação muito boa, muito moderna e poderia é, estar sendo aplicada de forma muito mais ampla, principalmente para as obras e serviços de engenharia, por todos os entes públicos, né? Municípios, estados, de forma a otimizar e se extrair o máximo todos os bons institutos que essa norma prevê, tá? Então, é uma norma que, particularmente, eu sou um grande fã dela, acho que avança muito e, inclusive, a gente vai ver que a nova lei de licitações bebeu muito na fonte da 12462. Perfeito, professor. Eu não posso deixar também de perguntar, eu sei que o senhor tem atuado bastante aí nessa modalidade, né? Hoje o senhor vê assim, as empresas estão preparadas aí para participar de licitações nesta modalidade? Então, Ricardo, eu entendo que a maior parte das empresas, infelizmente, ainda não estão, tá? Mas para se prepararem para utilizar essas oportunidades, o esforço seria mínimo, tá? A adaptação, a curva de aprendizagem seria mínima. Por que eu digo isso? Porque o RDC, principalmente o eletrônico, ele nada mais é do que um pregão eletrônico para obra de serviço de engenharia. E, Felipe, quem é que está fazendo isso? Principalmente fazendo muito bem, o DENIT.
A gente tem aqui no escritório algumas empresas que, geralmente de grande porte, que participam de licitações do DENIT, vários RDCs eletrônicos. O ano passado, em 2020, eu acredito que a gente deva ter acompanhado pelo menos uns 20 a 25 processos de RDC eletrônico, maior parte deles de grande vulto, tá? Licitações aí de algumas dezenas de milhões de reais, tá? E licitações com uma quantidade de empresas bem significativa, até bem espalhada. Mas, então, se a gente pensar que já tem empresas participando, tem. O DENIT é o principal órgão que hoje em dia faz o RDC eletrônico? Sim. Mas eu acho que, principalmente na esfera estadual e na esfera municipal, as secretarias estaduais de obras e as secretarias municipais de obras, principalmente, têm uma atuação ainda muito tímida. E, por via de consequência, né, como principalmente a parte de atestados de capacidade técnica do DENIT, até pelo porte das obras, acaba sendo mais exigente, né? Acaba que empresas de médio ou grande porte acabam acessando essas licitações. A partir do momento que as secretarias estaduais de obras e as secretarias municipais de obras utilizassem mais esse regime, eu acredito que empresas de menor porte dos estados e dos municípios poderiam participar mais dessa modalidade que é tão benéfica e gera tanta vantajosidade assim para a administração pública. A economicidade gerada dos RDCs é algo fantástico para a administração pública, é economia de recursos. Basta acessar o site do DENIT, procurar lá as atas no próprio Comprasnet, você vai ver a lisura do processo, a quantidade de disputa, processos acirrados, um show de licitação, inclusive do ponto de vista de estudo, benchmark, para quem quiser acessar, está lá tudo disponível. Perfeito. Professor, eu vou abusar um pouquinho aí da sua agenda. Se você permitir, eu gostaria de gravar aqui 2 vídeos, né, para que a gente possa colocar a segunda etapa aí na próxima quinta-feira, aí, para o senhor trazer também dicas, né, e falar um pouquinho, claro, hoje todo licitante aí ele anseia aí pela nova lei de licitações, né, então a gente comentar um pouquinho do RDC e a nova lei de licitações, e aqui já neste primeiro vídeo, só posso agradecer até aqui a sua participação, mas, por favor, fale um pouquinho também, porque eu tenho certeza que quem está acompanhando aqui e, de repente, já se viu aí, puxa, eu tive uma oportunidade de participar de um RDC, talvez deixei de lado com algum receio, e eu vejo que o seu escritório já se especializou nisso, né? Então, por favor, professor, fale um pouquinho aí também sobre a 11E. O espaço é seu, por favor. A 11E Licitações, Ricardo, é uma empresa que nasceu de um sonho, tá? Da época que eu ainda era servidor público concursado no governo de Minas Gerais. Eu fui pregoeiro, membro de comissão de licitação, assessor jurídico no governo do estado de Minas. Comecei minha carreira, inclusive, como servidor concursado aqui do governo de Minas. Depois acabei migrando para uma entidade privada, o SEBRAE, no primeiro momento, pedir exoneração de serviço público, depois constituir escritório, treinamento, uma série de coisas. Eu costumo dizer, Carlos, que a gente tem como ambição, tá? E como propósito dentro da 11E transformar algumas empresas que antes faturavam 1.000 e passam a faturar milhões. Então, isso dá muito orgulho, muita paixão para o nosso trabalho. A gente tem caso aqui de empresa que inicialmente faturava 100 mil, 200 mil reais por ano, e depois de alguma intervenção, muito trabalho de assessoria, consultoria, participação nas licitações, contencioso, mandado de segurança, todo o aparato da nossa equipe, que hoje somos mais de 15 profissionais especializados que lidam exclusivamente com licitações, contratos, concessões, PPPs, conseguimos fazer com que essa empresa passasse a faturar alguns milhões de reais. E isso, o mais importante, é que vem acontecendo, repetindo-se ano a ano.
Então, a gente não, mas é importante dizer que a gente não lida apenas com pequenas empresas. Felizmente, a gente tem casos aqui no escritório de empresas que, quando começaram a trabalhar conosco, elas já faturavam na casa de alguns milhões. A gente não vou entrar em nome de empresa porque não convém, aqui até para não chamar a atenção, mas a gente tem alguns casos de empresa que começaram conosco em 2019, faturavam em torno de 2 milhões e meio, 3 milhões de reais por ano, terminaram o ano de 2019 faturando algo em torno de 12,5 milhões de reais, que foi uma expansão Uau! fenomenal em um ano aí, isso tudo oriundo de licitações. E 2020 foi o ano, 2019 a gente ganhou muita coisa, 2020 a gente executou muita coisa que foi vencida em 2019. E em 2020, com toda a crise existente, essa empresa, essa única empresa que a gente está com ela agora mais ou menos 2 anos e meio, faturou mais de 60 milhões de reais. Tá? Então, num horizonte aí de 2 anos, sair de 2 milhões e meio para chegar a mais de 60 milhões de reais, foi um desafio muito grande para a própria empresa, que cresceu muito em pouco tempo, e para o nosso escritório também, no sentido de ter a capacidade de acompanhar o crescimento dessa empresa. Então, essa empresa, eu gosto, não, e felizmente não uma só, a gente tem algumas nesse crescimento estrondoso. E eram algumas empresas que, às vezes, a gente começou com um advogado atuando. Em alguns casos, a gente tem semana que a gente precisa alocar 5, 6 advogados, mais assistente, para poder dar conta das demandas que elas puxam na mesma semana. Porque, às vezes, ela tem 2 RDCs na mesma semana, aí tem um mandado de segurança, tem mais um pedido de reequilíbrio que está acontecendo mais algum tempo, mais uma impugnação, mais uma licitação complexa que é feita por meio de consórcios, isso é até algo que a gente pode trazer. Como as licitações da RDC muitas vezes acabam sendo de grande vulto, muitas vezes é necessário constituir consórcios complexos, analisar a documentação de 2, 3, 4, 5 empresas diferentes, não pode haver falha. Não pode haver falha ali do ponto de vista documental, e por isso é tão importante se contar com a assessoria de empresas especializadas que não são iniciantes, porque a licitação ela pode ser decidida em pequenos detalhes, baseado em conhecimento. A licitação nunca foi sorte. Nunca foi sorte. Nem no tempo randômico tinha sorte. Porque o tempo randômico em si, tá, quando ele existia lá no pregão e no RDC ele ainda existe, ele é um critério definidor da pá. Quem estava com o último lance ali. Mas não adianta você ter um menor lance no último, se sagrou vencedor, se sua documentação está falha. A sorte que você teve de terminar ali caiu por terra na hora que você não preparou adequadamente sua documentação. E para isso você tem que ter uma equipe adequada de licitação, mas você tem que ter toda uma retaguarda que vá identificar falhas na documentação do concorrente e vai respaldar a sua atuação. É mais ou menos isso que a gente faz e, felizmente, a 11E já está com um caminho aí de quase uma década de sucesso aí nesse segmento. Então, não é uma empresa que começou ontem, é uma empresa que hoje já está muito estruturada. Nós temos escritório em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, temos consultores espalhados por diversas cidades, no Mato Grosso, inclusive, temos alguns consultores fixos, e temos muito orgulho aí de há quase uma década estar lidando com isso. Eu, particularmente, já trabalho com licitações há quase 15 anos, né, dentro dessa trajetória desde o governo de Minas, e estou aprendendo cada dia mais com todo esse mercado, com os órgãos públicos, com todo mundo aí, esse ambiente maravilhoso das licitações. Com certeza. Professor, obrigado até aqui. Fiz questão de já frisar isso, porque hoje, inclusive aqui neste quadro, eu bato muito neste sentido aí de que você não precisa mais fazer licitação sozinho, ficar errando aí, né? Busque o auxílio, busque a assessoria. Eu faço questão de indicar aí o seu escritório. Vou pedir para colocar aqui embaixo o endereço do site da
na 11E, e também o Instagram do Dr. Felipe. Mas você que está acompanhando aqui o nosso quadro, não perca na próxima quinta-feira. Aí eu vou arrancar um pouquinho mais aí dessa agenda com o Dr. Felipe, justamente para a gente falar aí sobre o RDC e, claro, algumas dicas para você, licitante, e dicas para você também, gestor público. Então, corra lá para o próximo vídeo na próxima quinta-feira. Muito obrigado até aqui, professor. Valeu, obrigado, um abraço.